Obrigado pelo convite, fico feliz em rever velhos amigos, profissionais que eu respeito, e obrigado por falar de um tema que eu acho muito interessante e que a gente passou um sufoco em tempos recentes, né? Recentemente um colega perguntou, mas há coisa nova em ventilação mecânica na SARA? Eu falei assim, ô louco, nunca deixou de ter, entendeu? Mas a maioria dos conceitos, eu até recomendo, tem um artigo, Conceitos em Evolução na SARA, do Intensive Care, que eu acho que vale a pena dar uma olhada. Tá? Esses conceitos eu vou apenas fazer em passant, porque ainda não está bem estabelecido na literatura por trabalhos prospectivos, randomizados e meta-análise. Tá? Então, a chamada ventilação mecânica personalidade. Nós vamos falar daquilo que já está bem estabelecido. E o que deu base para que essas medidas fossem feitas. Tá? À medida do possível, eu vou acrescentando um pouquinho de fisiologia, fisiopatologia. A gente vai conversando. Esses aqui são vários dos profissionais, né? Vários profissionais que contribuíram para chegar ao conhecimento atual da ventilação mecânica, né? E eu sempre tive curiosidade de saber quem é quem. Falei, como são eles, né? Como é o rosto deles, né? O que depois, acho que só é interessante. Só. Tá? 12 de agosto de 1967. Tá? Acho que 99 de cada 100 artigos começa assim, né? Ausbo e colaboradores, né? Falei, vou começar diferente, vou mostrar foto. Então aqui está ele. Ausbo e Thomas Petit, tá? Que foram os caras que fizeram os primeiros relatos sobre SARA, tá? Isso foi publicado em 67, no dia 2 de agosto. Então, praticamente foi aniversário, semana passada, tá? Vamos dizer, do relato da síndrome, né? E aqui ele já fala, numa determinada parte, do papel da hipoxemia. A hipoxemia, só com uma curiosidade aqui da PIP, né, na hipoxemia, entrou com uma estratégia, assim, o que aconteceu? Tinha uma criança, essa criança estava com ponte área difícil de ventilar. O respirador estragou. Aí ele foi numa reserva técnica, pegou um respirador antigo, que dava PIP. E aí, por acaso, ele foi e colocou a PIP. E percebeu a melhora. Aí, opa, esse é o caminho. Então, foi um acaso, vamos dizer assim. Tá? O Lancet conta a história sobre isso. Tá? História da SARA. Eu vou falar aqui de algumas definições de SARA. Tá? Toda vez que eu procuro falar com alguns colegas, os residentes, os médicos mais jovens, eu falo assim, olha, você tem que ter um método. Eu aprendi isso com um colega. Nesse método, você tem que definir claramente o seu problema. Depois que você define as fronteiras do seu problema, você define a gravidade. E conforme a gravidade, você vai definir um tratamento. E esse tratamento tem que ter metas. Tá? E para você atingir as metas, você tem que seguir um caminho, que é o chamado método. Método é caminho das metas. Então aqui já começa um problema. Tá? Esse aqui é um artigo de 98, e aqui como era definido SARA. Tá? Por que eu vou falar sobre isso aqui? Porque tem algumas curiosidades lá na frente, por exemplo. A diretriz de 2023, tá? Que eu imagino que alguns de vocês já leram, tiveram a oportunidade de ver, tá? Ela fala uma coisa interessante, ele faz uma meta-análise, por exemplo, sobre volume corrente baixo na SARA, e a conclusão da meta-análise é o seguinte, a meta-análise não houve diferença entre volume corrente alto e baixo. Aí, quando você vai para a recomendação é forte. E aí vira uma discrepância, né? Como é que pode ter uma recomendação forte se tem uma meta-análise que não mostra diferença, né? Aí, semana passada, o Gattinone publica um artigo exatamente falando sobre isso. Olha, interprete com cautela. Um dos problemas está exatamente aqui. O último trabalho publicado sobre volume corrente na SARA, por exemplo, foi em 2006. Esse trabalho publicado em 2006 por Jesus Vilar, é chamado ARES, só que ele não foi feito em 2006, ele foi feito em 99. Tá? De lá para cá não tem mais trabalho sobre volume corrente baixo na SARA. Tá? Então havia o quê? Uma discrepância nas definições. Tá? Então, uma das definições que se usava naquela época, década de 80, 90, era o LIS, ou score de Murray, tá? Que levava em consideração a radiografia de tórax, a troca gasosa medida pela PF, a PIP e a complacência. Geralmente a gente chamava de SARA quando você tinha um score de Murray maior ou igual a 2,5. Para ECMO, ainda se usa o score de Murray para definir gravidade. Tá? Havia problemas, aí em 94 houve uma reunião de consenso da euro-americana, onde eles procuraram, vamos dizer assim, dar uma limitação melhor do que a SARA. E aí eles criaram dois critérios, o critério injúria pulmonar e o critério SARA. Ambos tinham que ter início agudo, o que diferenciava eles era a intensidade, vamos dizer assim, do déficit de oxigenação, que era a PF, tá? Menor que 300, era injúria pulmonar, e menor que 200 era SARA. Então SARA fazia parte de um grupo maior chamado injúria pulmonar.
gerava muita confusão nos trabalhos. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho. Muita confusão. Tá? Uma coisa interessante, que talvez volte para uma nova definição, independente da PIP. Tá? As radiografias não mudaram tanto, e aqui ele colocava, ele recomendava, né, a utilização da pressão do Swan-Ganz, ou pelo menos você não tivesse uma evidência clínica de. Né? Mas muitos dos trabalhos feitos naquela época, era a época de ouro do Swan-Ganz. Então foi utilizado muito Swan-Ganz nos trabalhos. O trabalho do Amato foi um trabalho que deu uma origem a um duplo trabalho, um sobre hemodinâmica e o outro sobre volume corrente baixo. Tá? Curiosamente, o de hemodinâmica quase não é falado, mas é um dos primeiros trabalhos a falar de uma estratégia restritiva de volumes na SARA. Tá? Bom, havia problemas com a definição da EC. Não definia o que era início agudo, havia um problema de categoria entre injúria pulmonar e SARA, que levava a conflitos de interpretação. Tá? Então, aí foi necessário, então, tirar esse termo, né? Injúria, classificou tudo como SARA, definiu o nível de gravidade conforme, conforme uma PIP de 5, né? E aí graduou em menor que 300, menor que 200, 100. Tudo era SARA. Agora, SARA grave, SARA moderada e SARA leve. Tá? Ele especifica um pouco mais o que é esse início agudo, tá? E ele descreve um pouco mais na nova definição que ele vai falar, que é a definição de Berlim, né? O que são as imagens radiográficas e tudo mais. Tá? Ele só delimita melhor, ele delimitou melhor. Isso aqui tem um impacto principalmente para trabalho. Mas ele coloca, ó, você precisa de uma PIP 5. Se você olhar a definição, você fala o seguinte, vamos imaginar o seguinte cenário, paciente com catéter nasal de alto fluxo, tá com uma FO2 ali de 100% a 40 litros por minuto. Uma hora depois, esse cara está na ventilação mecânica com uma PIP de 15. Pergunta, ele não tinha SARA uma hora atrás? Pela definição, não. Então, SARA era uma doença da ventilação mecânica, ela só existia na ventilação mecânica. Pode parecer estranho, né? Então, há uma necessidade realmente de mudar a definição. Agora, como vai ser essa mudança de definição é o problema. Por exemplo, a definição de sepsis mudou. Ela deixou de ser uma definição operacional, como era fácil diagnosticar sepsis, né? Você fala, resposta inflamatória, caracterizada por cisto, você tem que ter leucocitose, especificava, né? Frequência respiratória, frequência... Você fala, pô, morreu, né? E agora a definição de sepsis ela é um pouco mais vaga, menos operacional. Por exemplo, resposta desregulada do hospedeiro em relação à infecção levando à disfunção orgânica. Você falou, o que é uma resposta desregulada? Aí começa toda uma filosofia. Né? Na SARA, os critérios de Berlim também não estão agradando, e o pessoal já começa a discutir sobre mudanças. Você falou, olha, eu preciso de uma gasometria arterial. Nem sempre você tem. Por exemplo, em Uganda, Kingali, eles não têm. Lá também tem SARA. Tá? Disponibilidade de ventilação mecânica, às vezes o cara não tem, para poder definir. Recursos radiográficos, curiosamente, nos países africanos você tem pouca radiografia, mas tem um acesso a ultrassom maior. A imagem de tomografia nem se fala, então, dá uma dificuldade. A outra que você precisa de uma PIP de 5. No catéter nasal de alto fluxo, você não tem a PIP de 5, então tem que mudar. Começou a ter o maior uso desse indicador, desse marcador, principalmente dos critérios de Kingali, saturação FO2, há uma limitação, claro, desse marcador, tá? E sempre houve um problema em relação à radiografia. Você fala, qual é o método de imagem que eu vou utilizar? Raio-X, tomografia ou ultrassom? Ultrassom é um operador dependente, ainda tem que definir melhor os critérios. A tomografia seria o padrão ouro, vamos dizer assim, mas nem sempre você consegue levar o paciente para a tomografia, o transporte é complicado, não te permite. E a imagem de tórax é ainda um problema limitante. É um trabalho recente, onde ele discute exatamente isso. Se eu não me engano, eu não lembro o trabalho, se foi o LongSafe, onde eles treinaram a equipe que ia fazer os estudos, né, a equipe, e mesmo treinando, havia ainda uma baixa acurácia na interpretação da radiografia de tórax. Tá? Então, uma proposta que surgiu, né, foi a modificação dos critérios de Berlim, né, que a gente chama de critérios de Kigali, tá, que é feito para cenários de pobres recursos. Tá? Isso não é um consenso, né, é uma proposta. Né? Então, assim, tem que mudar? Eu acho que sim, mas o que virá aí, né? O que virá, né? Será uma definição vaga, né? Deixa eu dar uma pergunta para os alunos. Eu sei que os mais antigos sabem. Você fala assim, esse paciente aqui tem SARA. Sabidamente tem SARA. Tá? Confia no amigo. A pergunta é
essa doença, olhando a radiografia, ela é homogênea ou heterogênea? Isso aqui é um edema agudo ou não é um edema agudo? Pode errar, preciso que vocês deem um feedback. SARA é edema agudo. Alteração de permeabilidade, transsudação de líquido, inundação de alvéolo, diluição de surfactante, lesão de pneumócito, diminui o surfactante, faz a telectasia, mas o princípio é um edema inflamatório. Tá? Então, às vezes, você vê assim, alguns colegas falando assim, só tem um edema agudo por uma sobrecarga volêmica. Olha, SARA é edema agudo, não cardiogênico, inflamatório. Tá? Que pode, inclusive, estar associado com pressão hidrostática elevada. Esse é outro problema de definição. Insuficiência cardíaca não faz SARA? Não, insuficiência cardíaca é difícil, né? Aí você fala assim, é um processo homogêneo ou heterogêneo? Você pode até olhar a radiografia e falar, doutor, olha, poupa aqui em cima. Mas com certeza vocês já viram algumas radiografias de SARA, onde o infiltrado é bilateral. E a hora que você olha assim, você fala, é homogêneo. Mas SARA não é uma doença homogênea. E esse foi o grande pulo do gato, tá? Que mudou, revolucionou toda a estratégia depois de tratamento de SARA. Quem fez isso, a gente vai dar uma olhada daqui a pouco, foi Gattinone. Isso aqui é de um artigo onde ele discute exatamente isso. Tá? Então, para entender a SARA, só mudar aqui, para entender a SARA, a gente tem que entender esse conceito aqui. Tá? Na hora que você olha aqui, aparentemente, quando você vê, você fala assim, parece que é um processo relativamente homogêneo, preservando o ápice. Ele realmente preserva o ápice. Tá? Distribuição assimétrica. À medida que você desce para o nível da carina, numa parte média, você vê que olha, as regiões pulmonares posteriores, dependentes, né, tem infiltrado aqui. Tá? E quando você desce mais baixo, próximo já da transição ali do diafragma, um pouco acima, tá? Você vê que existem outras áreas aqui colapsadas, não aeradas. Então você olha assim, olha, primeiro, existe um gradiente, né? Então é uma doença heterogênea, e esse é o grande problema. Tá? E explica muito do fracasso da chamada abordagem tradicional. Tradicional porque já não é mais, né? Mas na época, como é que era essa abordagem tradicional? Havia uma interpretação que a SARA era uma doença homogênea. Tá? A outra, que havia um equívoco na interpretação, que era o seguinte, olha, a meta é normalizar a troca gasosa. Então não existia hipercapnia permissiva. Né? Aí você fala, uma curiosidade, a hipercapnia permissiva não surge na SARA, ela surge na asma grave. Tá? Com pequenas modificações. Então, com vista, já que era um pulmão duro, o volume corrente baixo, a interpretação da época era assim, olha, o volume corrente baixo, você perde, na realidade, você induz a uma telectasia de reabsorção, e isso pode piorar o shunt. Então, havia uma visão contrária. Em relação à PIP, a visão que predominava na época ainda era uma visão hemodinâmica, muita preocupação com os efeitos hemodinâmicos da PIP sobre o débito cardíaco, tá? Por alguns trabalhos iniciais. Tá? Sugestão, existe um trabalho que fala só sobre a história da SARA, que chama-se Quo-Vadis. Tá? SARA, Quo-Vadis, é uma homenagem aos fisioterapeutas de Robert Kaczmarek, tá? Para eles. Então, quando você usava volume corrente baixo, tá? Desculpa, volume corrente alto, com uma PIP relativamente baixa, jogava 12, 15 ml por quilo, o que acontecia? Bom, vamos olhar aqui na tomografia. Quando você olha a tomografia aqui, você fala, doutor, o que é pulmão aerado? Vamos pegar essa parte aqui, ó. Pulmão aerado, para valer, essa aqui é parcialmente aerado, região não aerada, tá? E essa aqui é uma região de hiperdistensão. Essa região aqui é o pulmão que tem para troca. Então você pega 12, 15 ml por quilo e joga aqui dentro. Quem vai ventilar? Cara, teoricamente, por essas diferenças de complacente mecânica pulmonar constante, você vai induzir nessa região aqui uma área de estiramento, de hiperinsuflação, e essa região posterior aqui, o que pode acontecer? Você vai abri-la. Só que quando ele expirar novamente, ela fecha. E isso é ciclo. A abertura, então, aqui embaixo, qual é a sua tendência? Abertura e fechamento cíclicos. Tá? E aqui em cima, qual é a sua tendência? Hiperdistensão. Quando o cara expira, você ainda recruta alvéolo. Recrutamento TIDAL, que eles falam, recrutamento para insuflação. Esses gatilhos, tá, mecânicos induzem uma sinalização que deflagra toda uma resposta inflamatória, que começa no pulmão, gera mediadores inflamatórios e faz aí a disseminação para os demais órgãos, levando à disfunção de órgãos e sistemas na SARA. Tanto que, geralmente, o cara na SARA não morre por hipoxemia refratária. Ele morre por quê? Por disfunção de outros órgãos. Tá? Então, isso por quê? Porque você joga aqui 15 ml por quilo, distendendo toda essa região. Tá? Essa região que fica residual,
quando ele fala aqui, fala assim, olha, na SARA era uma doença heterogênea, com hiperinsuflação, pulmão aerado normal, pouco aerado não aerado. O tecido normal aerado, os caras mediram isso em tomografia, 300 a 500 gramas. Isso é o equivalente a uma criança de 5 anos. Tá? Aí ele falou, outra coisa interessante. Você falou, olha, quando o pulmão, o fluxo, o volume entra aqui, quando você mede a sua complacência do sistema respiratório, o que você está medindo? A sua complacência do sistema respiratório, não. Na realidade, você está medindo a complacência, quem só vai insuflar, imagina assim, um cara zipado com uma PIP 5, esse foi o trabalho, zip PIP 5. Então, o volume está todo atelectasiado, só sobra um pedaço, um pequeno volume pulmonar. Você joga o volume, quem tende a distender isso aqui? Então, ele percebeu o seguinte, olha, quando você analisa o volume do pulmão, baby lung, tá, e correlaciona ele com a capacidade residual funcional, que a gente chama de complacência específica, ela é quase normal. Então, o pulmão não é rígido. Esse é outro mito. Ele não é rígido, ele é hiperdistendido. Tá? A complacência específica dele é quase normal. Aí você fala, putz, então... E o tórax? O tórax é outra história. O tórax realmente pode ser rígido e a complacência do sistema respiratório aumentada. Existe uma relação quase linear entre a complacência que você mede, tá, com o baby lung. Por exemplo, a complacência normal, em linha geral, você pode falar 100 ml por centímetro de água. Tá? Se você tem um baby lung, se você tem uma complacência de 20, o que ele está te falando? Ele falou, olha, tem uma correlação muito boa com o volume. Você fala assim, ó, somente 20 ml. Em teoria, estaria disponível para troca. Tá? Claro, ajustado para a complacência residual funcional. Aí você fala assim, pô, então existe uma correlação? Existe uma correlação. Aí ele fala assim, um outro conceito que veio foi o seguinte, o conceito de baby lung é funcional e não anatômico. Isso aqui, quem definiu isso, né, quem fez a maioria, foi a equipe do Gattinone. Esse aqui foi um cara chamado Roger Bonney. O que eles perceberam? Ele falou, bom, vamos virar o cara em prona. Eles foram testar as estratégias. A hora que virou o cara em prona, aconteceu o chamado na época, chamaram de efeito esponja, né? Então, a inflamação, o que acontece? O edema é distribuído independente da gravidade. Tem um gráfico aqui, só vou mostrar aqui. Aqui ele cortou em 10 segmentos. Esse aqui é o pulmão normal, normalmente aerado. Esse aqui é o pulmão com edema. Tá? Na SARA, é quase 2,5 vezes maior a relação. Esse aqui está tudo edemaciado. Então, quem está aqui embaixo sofre o efeito da pressão sobreposta. Então, ele é atelectasia. Então o pessoal falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, já que a área pulmonar está lesando ali na frente, vamos virar o cara, porque teoricamente a parte posterior do pulmão é maior. Né? E eles achavam que havia também um efeito gravitacional da circulação, da perfusão. E a hora que eles viraram o pulmão, mudou a relação. Aí você fala, ué, o baby lung agora, ele se tornou, que é a região dependente, se tornou justamente a região aqui, posterior. Então ele não é um conceito anatômico. Tá? Ele é um conceito funcional. Tá? Aí ele fala o seguinte, isso aqui é interessante, ele falou assim, a pressão para abrir os alvéolos colapsados, a hora que você olha aqui, fala assim, bom, vou ter que abrir aqui, eles estão fechados. A pressão que você vai usar aqui para abrir é muito maior aqui do que maior aqui, do que maior aqui. Então, quando você deixa uma PIP, por exemplo, eu estou abrindo aqui, recrutei, sim, mas provavelmente você está hiperestendendo aqui. Mesma coisa quando você insufla o cara na inspiração. Você fala, olha, eu consegui abrir essa região. Quando ele volta, se você não deixar a pipa, ele fecha. Parece simples, né? Mas você fala assim, esse é o grande problema. Achar a composição ideal daquela pipa que induz recrutamento e não gera hiperdistensão. Tá? Eles mediram, tá? O estudo mediram e falaram assim, qual é a pressão de abertura na via aérea que é necessária? A pressão de fechamento média é em torno de 10. Ela começa a fechar, geralmente, com em torno de 25 alvéolos colapsam. Mas, na média, vamos considerar, é 10. A pressão de abertura, ela tem uma distribuição quase gaussiana, ou seja, média, mediana, moda é igual, e tem os desvios padrão. Os desvios é menos 10 e menos 50. Tá? Então, a maior parte você consegue abrir com uma pressão de 20 e 30, você recruta os alvéolos. Uma pequena parte só que vai abrir com 10, a distribuição é quase gaussiana, e somente uma pequena parte mas abre com 50. Quando você joga uma pressão de 45, por exemplo, 10% do pulmão só que abre. Isso levou a um questionamento sobre as estratégias de manobra de recrutamento de pressão prolongada, de alta pressão e prolongada com 45 de PIP. Você fala, você não precisa, geralmente, de 45 de PIP. E os trabalhos vieram mostrar que a estratégia talvez estivesse realmente equivocada.
Tá? A maior parte você abre com 20 e 30. Poucas unidades você vai abrir as lentes 45. Tá? Outras coisas que eles descobriram em relação ao conceito de Baby Lang, que a gente já falou, que é o recrutamento inspiratório e o colapso expiratório. Aqui você tem que deixar uma PIP para você evitar isso, manter ele aberto. Tá? Aqui fica uma curiosidade. Geralmente, quando a gente fala estratégia ventilatória protetora, todo mundo lembra do Amato, mas o Amato ele fez o trabalho prospectivo, randomizado. Tá? Mas o trabalho original, o cara que bolou a estratégia ventilatória foi Hickling, neozelandês. Em 1990 ele publicou o primeiro trabalho, em 94 ele publicou o segundo trabalho, uma série de casos observacionais, onde ele comparou a mortalidade esperada com a mortalidade predita pelo Apache 2. E descobriu uma resposta muito boa com uma estratégia de baixo volume corrente. Mas a coisa mais importante da estratégia não foi só o baixo volume corrente, foi a mudança de prioridade. Não é normalizar a troca gasosa. Você aceita a troca gasosa. Você tem que evitar o quê? A hiperdistensão pulmonar, a abertura e fechamento do pulmão. Muda a estratégia e você passa a aceitar uma hipercapnia. Precisava testar essa hipótese com trabalhos com ensaio clínico randomizados. É o que vem depois. Quando você olha essa relação aqui, ó, já fica um outro problema, nítido. Você fala, olha, essa história de ajustar o volume corrente pelo peso predito não tem correlação nenhuma com Baby Lang. Você até pode falar assim, quanto menor a complacência, talvez menor o volume que eu devo utilizar. O ajuste correto, se fosse possível, e esse é o problema, é o volume corrente pelo Baby Lang. Só que não tem como você medir isso na prática clínica. Tá, então isso aqui é uma outra coisa. Mas como é que o cara descobriu isso? Qual foi o pulo do gato? Amato. Amato fez uma revisão dos trabalhos prospectivos randomizados, né, dos grandes trials, onde ele percebeu, e você falou assim, olha, se você definir o volume corrente, tá, não pelo peso, é a proposta dele, né, mas pela drive pressure e pela complacência, talvez você adapte melhor o volume corrente ao Baby Lang, induzindo menos estiramento. É por isso que alguns colegas falam assim, a pressão de platô é 30, mas a drive tem que estar acima de 15. Sim, é verdade. Se você deixar um volume corrente que mantém uma drive, né, de 15, talvez isso você esteja mais correto realmente. A pergunta é, isso é uma análise retrospectiva, é uma análise de dados, né, prospectivos obtidos de uma forma, uma análise retrospectiva de dados prospectivos. Falta o randomizado para provar que essa estratégia realmente é superior ou não à estratégia do peso predito. Tá? Aqui mais ou menos explicamos. Esse é o Baby Lang. Tá? E aqui a gente vai falar assim, e a injúria pulmonar? A gente mais ou menos já falou. Os dois grandes eventos são isso aqui. Tá? Aqui ele está na inspiração, na curva, e aqui ele está na expiração. Então, quando ele faz da expiração para inspiração, dá uma olhada no pulmão desse lado, dá uma olhada nessa região aqui. Na expiração aparecem novas áreas colapsadas, na inspiração você recruta. Tidal recruitment, né? Induzindo áreas de hiperdistensão, áreas de abertura e fechamento cíclico. Tá? Então, a hiperdistensão mais o colapso cíclico deflagra um estímulo mecânico, né, que leva a uma resposta inflamatória local, que depois torna-se uma resposta inflamatória sistêmica e tudo mais. Para aqueles que gostam de desenho, depois, isso aqui, esquece aqui, dá uma olhada nisso aqui, ele vai explicar todos os mediadores inflamatórios, como funciona. Tá? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho. Como era a abordagem? Volume corrente. Né? Como era a abordagem tradicional? Né? A abordagem tradicional ela visava normalizar a troca gasosa. Portanto, usava volume corrente de 12 até a 15 ml por quilo. À medida que foi compreendendo a SARA, o conceito de Baby Lang do Gattinone, o pulmão esponja de Bonnie, o conceito de Ville, né? Foi se mudando o conceito e a prioridade deixa de ser normalizar a troca gasosa, aceitar uma troca gasosa, evitar a hiperdistensão e evitar a abertura e fechamento cíclico. Evitar a abertura e fechamento cíclico talvez seja definir uma PIP. A PIP, famosa PIP ideal. Nunca vi, jamais verei. Aí você fala assim, e a hiperdistensão pulmonar? Ajustar uma pressão de platô. E aí começa toda uma lenda, né? Curva PV, ó, pressão transpulmonar, tomografia, bioimpedância, tá? Uma tentativa de achar a PIP, né? Usar baixo volume corrente e aceitar a troca gasosa. Os estudos observacionais que deram base para isso foi de Hickling, 90 e 94. E aí saiu uma série de trabalhos depois, com resultados todos conflitantes. Muitos deles com interrupção precoce. A Amato foi positivo, não está aqui
porque foi depois do Arma Trial, mas em 2006 teve o do Jesus Vilar, que é muito parecido com o do Amato. Como é que é o trabalho do Amato? A gente vai falar daqui a pouquinho. Tá? E teve um trabalho interessante, que foi feito em 99, que não avaliou a mortalidade, mas é um trabalho muito interessante, que deu base para o trabalho do Amato, deu sustentação teórica ao Hickman, falando o seguinte, que é o do Ranieri. Ranieri, em 99, ele fez a mesma estratégia ventilatória, praticamente do Amato, e ele mediu mediadores inflamatórios no pulmão lavado e na corrente sanguínea. E ele comparou a relação, né, para identificar, olha, tudo bem, mediador inflamatório sistêmico está aumentado, e o pulmonar está baixo, o foco é outro. Tá? E aí ele correlacionou, olha, reduziu mediadores inflamatórios pulmonares e sistêmicos. Então a estratégia do Amato tem uma plausibilidade, né, fisiopatológica muito boa. Só que era um trabalho pequeno, 50 e poucos pacientes, 52 pacientes. Tá? O trabalho que mudou foi o Arma Trial. Qual é o problema desses trabalhos? Por que eles mostraram resultado diferente? Putz, definição de SARA. LIS maior que 2,5, um fator de risco. LIS maior que 2,5, com PF de 300, com PF de 200, com PF de 100. Definiu. Até o peso predito, peso usual. Tá? O que mais? Os limites de volume corrente, os limites de pressão de via aérea não estavam claramente estabelecidos. Tá? A gente pôs intervenções multimodais. Peraí, Amato. A intervenção do Amato, por exemplo, foi volume corrente baixo, manobra de recrutamento, tá? Estabelecimento de uma PIP, uma curva PV com ponto de inflexão, 2 pontos acima do ponto de inflexão. Bem diferente das outras manobras. Qual desses componentes realmente foi o definidor? E aí começam os trabalhos. Então, em 2000, tá, o Art Network faz um trabalho chamado trabalho Arma Trial. Tá? Acho que até coloquei ele aqui. Deixa eu mostrar só isso aqui. Ó. Difícil achar esse trabalho hoje. Tá? Mas esse aqui é o protocolo do estudo do Amato. Então, como é que ele definiu o SARA? Score LIS, né, maior que 2,5. Tá? Passava o cateter de Swan-Ganz, media a pressão de oclusão, menor que 16. 30 minutos, né, de estabilização do paciente, media a curva PV do cara, e aí ia para randomização. Tá? Na nova abordagem, eu coloquei aqui exatamente como está no trabalho original. Aí só acrescentei isso aqui, que o protocolo foi divulgado nesse estudo, e o protocolo de ventilação mecânica, né, já não citava isso aqui, foi no 98. Volume de 6 ml por quilo. Olha os modos ventilatórios que ele usou. Vários modos, todos eles a pressão. Aceitou uma pressão de pico de 40, nem cita pressão de platô, nem drive pressure. Aqui ele fala, também deixamos uma drive pressure, cita, menor que 20. Realizou manobras de recrutamento, 40 a 40, nem todos realizaram manobra de recrutamento. Tolerou uma hipercapnia permissiva, pH maior que 7,15. Tá? E a PIP foi definida dessa forma, curva PV. Tá? Com a P-flexa, 2 pontos acima da P-flexa. Então é uma abordagem multi, a hora que você olha. Né? E aí, o resultado da estratégia protetora, da estratégia convencional, com P extremamente significante, com uma sobrevida, né, em 28 dias. Tá? Outros trabalhos não mostraram isso. Tá? E aí veio o Arma Trial, protocolo do Arma, comparou 6 ml com 12 ml, tolerou uma pressão de pico, uma pressão de platô de 50, e aqui uma pressão de platô de 30. Tá? E como é que eles ventilaram? Eles queriam examinar o volume corrente. Então, usaram uma tabela PIP-FO2. Essa foi a tabela que eles usaram, era igual à tabela PIP-FO2, tá? E eles padronizaram também a forma de desmame. Então, as co-intervenções foram padronizadas ao máximo. O que diferenciou eles, portanto, foi o quê? O volume corrente. Tá? E aí, o que eles repararam? A morte reduziu, tá? Respiração sem assistência, significativo, tá? Que é chamado de deslívio de ventilação mecânica, também significativo. Não houve diferença de barotrauma e de falências orgânicas não pulmonares, também foi significativo. Acabou a discussão. Tá? Foi um trabalho muito cêntrico. Tá? Nos Estados Unidos, mas envolveu a rede ArtNet. Agora, se você colocar esse trabalho numa meta-análise com os outros trabalhos que foi como o grupo fez, eles não mostraram benefício. Mas eles justificam isso. Né? Olha, não se faz mais trabalho sobre isso desde a última publicação em 2006. As definições foram diferentes. Então, se você coloca na entrada da meta-análise vários trabalhos com critérios diferentes, o que vai sair ali na frente é estranho. Entendeu? O que sai na frente é estranho. Tá? Bom, se nós definimos o volume corrente baixo, faltava definir outras coisas ainda. E o trabalho do Amato, de novo, serviu de inspiração, principalmente para o estudo de alvéolo, que foi publicado em 2004.
que envolveu 549 pacientes. Qual era a lógica? O que eles queriam testar? Eles queriam testar agora, falando, já que sabemos que um volume de 6 ml por quilo está ok, e se não ultrapassar a pressão de platô de 30 também está ok, falta definir se uma estratégia com PIP alta ou PIP baixa vai ou não modificar a mortalidade. A lógica racional para isso era que a PIP talvez pudesse o quê? Diminuir a heterogeneidade da lesão pulmonar. Desculpa, diminuir a heterogeneidade da mecânica pulmonar, que é fruto dessa heterogeneidade de lesão pulmonar, disfunção surfactante, edema pulmonar, atelectasias. Nas áreas aeradas, tá? O que acontecia com ventilação convencional? Né? Falou assim, hiperdistensão. Tá? Nas áreas não aeradas, abertura e fechamento de ciclo. E na área de transição, também é lesionada. Você tem a chamada força de cisão, de cisalhamento. Tá? Os benefícios, falou assim, vou aumentar a capacidade residual funcional, vou diminuir o shunt, vou melhorar a troca gasosa. Só apostou nos benefícios. Né? Falou assim, vou diminuir a heterogeneidade pulmonar, portanto, redistribuo melhor o fluxo entre áreas de mecânicas diferentes. E qual é o malefício? Posso induzir hipersupressão, induzir VILI. Tá? E, obviamente, eu posso ter o comprometimento da hemodinâmica. Só para lembrar, a troca gasosa, ela depende basicamente de 2 sistemas. Você falou, doutor, qual? Um deles é respiratório. E o outro? Bom, o outro precisa ter o acoplamento. Precisa ter o acoplamento, o pareamento da ventilação com perfusão. Se você se você coloca uma PIP alta, você diminui o seu retorno venoso, diminui o débito cardíaco, diminui a perfusão pulmonar, pulmão é que nem rim, tem que receber sangue. Se não receber sangue, não é perfundido. Você induz shunt ou induz espaço morto. Como é que você induz espaço morto? Eu hiperdistendo o alvéolo, espaço morto. Quando você hiperdistende o alvéolo, você desvia o fluxo para áreas não ventiladas, efeito shunt. Então, PIP não é só benefício. Posso ter esse comprometimento. Então, eu falei, vamos testar. E aí, os principais ensaios clínicos que viram isso foi o alvéolo, 2004, Loves e o X, publicado na mesma edição do JAMA em 2008. Eles foram feitos para fazer uma análise depois. Tá? Todos eles foram multicêntricos. O alvéolo envolveu 549 pacientes. Esse trabalho aqui, ele usou volume de 6 ml, pressão de platô de 30, e usou uma tabela alta PIP, baixa PIP. Tá? Teve um problema esse trabalho. Quando eles começaram o trabalho, o objetivo deles era atingir o grau de diferença de PIP usado pelo Amato no trabalho inicial. Após 171 pacientes, os caras viram o seguinte, olha, não está dando a PIP que a gente gostaria que dá. Então ficou 2 grupos. Um que não atingiu a PIP, a diferença ideal, e o segundo grupo de 300 e poucos pacientes que atingiu. Problema número 1. Né? Tiveram que mudar o protocolo. Então, quebra de protocolo em execução do trabalho, complicado. Né? A outra coisa que eles fizeram, que ficou estranho pra caramba, foi assim, olha, os pacientes que entraram, os primeiros 80 pacientes que entraram para o grupo de PIP alto, vamos fazer manobra de recrutamento. Aí eles fizeram, CPAP 40-40, manobra de recrutamento breve. Aí eles viram o seguinte, olha, não vimos vantagem não, vamos parar. Então, pera lá. Então você pegou um grupo, baixa PIP, alta PIP. Isso, no grupo alta PIP houve um problema de randomização. Então ficou 2 grupos na realidade. Um que não atingiu a PIP e o outro que atingiu. Isso. E você ainda dividiu isso, um que fez recrutamento e o outro não fez recrutamento. Vai ser difícil interpretar. Tá? Já o Loves não. O Loves, ele utilizou manobra de recrutamento. Utilizou o mesmo parâmetro, volume corrente, pressão de platô, utilizou tabela alta, tabela baixa e utilizou manobra de recrutamento. Breve, mas utilizou. Tá? E o Express? Express é um trabalho interessante, eu gosto. Toda vez que eu vou ajustar a PIP, eu falo assim, eu ajusto pelo Express. Eu falo assim, você não gosta da tabela PIP? Eu falo, não, eu adoro. Mas se eu tiver que usar uma PIP maior, eu vou pelo Express. O Express foi o seguinte, mesma coisa, 6 ml, 30 de centímetros de água. O que ele fez? 6 ml por quilo de volume, ele ia aumentando, tá, a PIP até bater na pressão de platô. Não posso passar de 30. Ele tolerava até 32. Então, qual era a PIP? A maior PIP, desde que sua pressão de platô não passe de 30. Isso ficou em média em torno de 16. Se você tivesse que escolher uma PIP, só uma dica, é 16 o número, tá? A maioria dos trabalhos, 16, por tomografia, 16, 16, tá? Tanto que no trabalho do Amato, ele colocou lá, se você não encontrar a PIP, coloca 16. Ficou, tá? Aí você fala, o Express fez exatamente isso, ele ajustou, falou, a maior PIP é ajustar para uma pessoa de platô de 28 a 30. Manobra de recrutamento, permitida, mas não recomendada. E você já cria um viés. Resultado dos trabalhos de uma forma geral. Não houve diferença na mortalidade. Aqui eu não especifiquei de CTI, se é hospitalar, 60, não houve diferença na mortalidade. Outra coisa, o que você vai avaliar agora? A morte. O outro, disfunções orgânicas. A primeira é ela, satélite, né? O pulmão. Como é que você via? Eu tiro a ventilação.
aumentou os dias livres de ventilação mecânica. Opa, então não reduz a mortalidade, mas tira da ventilação mecânica. Isso é bom. Houve barotrauma, outra preocupação, segurança. Né? Você fala assim, mecânica e hemodinâmica. Não houve diferença de barotrauma. Olha, principalmente o Express, menor uso de terapias de resgate. Pô, show, beleza. Não muda a mortalidade, mas parece que você leva menos para a almitrina, leva menos para óxido nítrico, prona menos ECMO. Bom, pode ser, mas não mudou a mortalidade. Aí eles fizeram uma análise secundária desse trabalho do Lobos Express e eles descobriram um subgrupo. Olha, aqueles pacientes com SARA, com uma PF menor que 150, onde você aumentou a PIP e houve uma resposta ao aumento da PIP, esse subgrupo de pacientes talvez se beneficie de uma PIP alta. Para a elaboração da diretriz 2023, eles fizeram a meta-análise. Não viram diferença nenhuma. Não há diferença nenhuma em termos de mortalidade com PIP alta, PIP baixa, independente se o cara tem SARA grave ou não. Diferente, tá, da meta-análise da diretriz anterior. Tá? Então, os caras, isso aqui está no American Journal, falou, olha, talvez o subgrupo com essa PIP. Se você aumentou e ele respondeu, doutor, eu aumentei e não melhorou a PF, sai dela. Tá? Sai dela, somente se ele respondeu. Tá bom. Então nós vimos o seguinte, volume corrente baixo, ok. 6 ml por quilo, pressão de platô de 30. Está definindo sua estratégia. PIP alto, pelo que você tem aí, se a SARA for grave, você aumentar a PIP e ele responder, pode ser que tenha benefício. Tá? Só um detalhezinho, você vê que geralmente eles definem SARA moderada, vários trabalhos vão definir SARA grave com PF menor que 150, na verdade é PF menor que 100, então isso cria uma outra categoria, onde a gente costuma chamar de SARA moderada grave, tá? Por isso que a diretriz talvez tenha que mudar o conceito realmente. Né? Aí os caras falaram, bom, então parece que aumentar a PIP, de uma forma geral, não traz benefício. Se aumentarmos a PIP, fica ainda um dilema. Qual é o subgrupo que vai ter benefício e qual é a maneira como você vai aumentar essa PIP. Tabela PIP FO2 ou se você vai aumentar pelo Express, pelo protocolo Express. Agora eles vão testar o seguinte. Bom, vamos ver o seguinte. Titulação da PIP. E aqui na titulação da PIP eles compararam duas estratégias basicamente. Vou usar a tabela PIP FO2. O pessoal fica bravo. Eu trabalho tem vários fisioterapeutas que são grandes amigos. E às vezes os caras ficam bravos. Mas tabela PIP FO2, tabela PIP FO2. Cara, galera, funciona. Difícil derrubar ela, hein? É que nem a Vanco. Difícil tirar da parada. Funciona esse troço ainda. Entendeu? Comparado com a mecânica. Entendeu? E aqui na mecânica, eu falei, quais foram os principais trabalhos que eles utilizaram? O EpiVent, EpiVent 1, que a gente chama, 2008. O EpiVent 2, em 2019. O EpiVent, o que ele utilizou? Pressão transpulmonar. Você passa lá um catéter, um balão esofágico, e você utiliza ele como substituto da pressão pleural. Só uma pergunta, só aproveitar que é rápido, obrigado. Por que o pulmão abre? Por que o alvéolo abre? Pararam para pensar? Porque tem uma pressão lá dentro que faz com que ele abra. Não, é porque tem uma pressão lá dentro e uma pressão lá fora. As diferenças dos vetores fazem com que ela abra. Essa pressão que faz com que ele abra é chamada de pressão transpulmonar. É a pressão alveolar menos a pressão pleural. Quem é a pressão pleural em linhas gerais? Cara, é o tórax, a caixa torácica, é o abdômen. Então, um paciente obeso, um paciente com pancreatite aguda grave, com síndrome compartimental, não posso ajustar a minha PIP conforme um cara magrinho. Quem vai abrir é a pressão transpulmonar. Num eu posso hiperinsuflar, no outro não. Tá? Então, você fala assim, bom, então se a pressão transpulmonar que vai definir qual é a PIP ideal que eu vou colocar ali, vão passar um catéter balão esofágico ali e vão medir a pressão pleural. O problema é que o gradiente de pressão arterial varia ao longo da distância externo-vertebral. E ele é um substituto que alguns consideram como ruim, mas eles fizeram. Um pequeno trabalho inicial mostrou benefício. Reduziu mortalidade. Opa, ele comparou então duas tabelas, uma onde ele ajustou chamada a pressão transpulmonar com a FO2 e a outra a clássica. PIP baixa FO2. Aqui houve um benefício. Tá? Parece que morre menos. Grupo pequeno, unicêntrico. Já o EpiVent 2, 200, multicêntrico, não houve diferença. Nada como o mundo real, né? Não houve diferença. A pressão transpulmonar pela FO2 comparado a uma tabela de PIP alta
não mostrou diferença. PIP baixa, grupo pequeno, mostrou diferença. Foi para uma PIP um pouco mais alta, não ganhou. Tem outro trabalho aqui de pintado, onde ele ajustou a PIP no grupo intervenção pela melhor complacência. E o controle dele foi a tabela do Arma Trial, PIP baixa. E o famoso Art Trial, 1010. Trabalho bem executado, elogiado. Toda vez que você vai ver um artigo, os caras falam, o melhor trabalho para discutir é o Art Trial. É o Art Trial. Vamos basear a nossa análise no Art Trial. Tá? 1010 pacientes. Como é que ele ajustou a PIP? Muitos colegas participaram pela melhor complacência. Fez uma manobra de recrutamento de alta pressão prolongada. E aqui houve uma complicação. 3 pacientes pararam durante a manobra. Ali todo mundo já soube, morreu o trabalho. Não é seguro. Você está usando uma intervenção que não é segura. Primeiro princípio básico da medicina qual que é? Não causar dano. Né? Você acabou de montar uma estratégia que mata, teoricamente. Por isso o cara falou, acabou o protocolo. Tiveram que mudar o protocolo no meio caminho. E compararam com a tabela PIP-FO2 baixa. Resultados. EP21, 2 de pintado. Não houve diferença de mortalidade de barotrauma. E o Art Trial? Houve diferença de mortalidade. Tá? Ou seja, morreu mais no grupo de intervenção e absurdamente aumentou a incidência de barotrauma, aumentou a necessidade de fluidos e aumentou o grupo vasopressor. Isso derrubou a estratégia. Os caras falaram, baseado nessa recomendação, ele vai falar daqui a pouco, falou, não recomendamos manobras de recrutamento prolongadas. Tá? Nível de evidência forte. Tá? A base para o trabalho, o Art Trial. Tá? Como que foi feito o Art Trial? O protocolo original é esse aqui. Tá? Acho que a Santa Casa participou também, não foi? O regional eu lembro que participou, teve alguns pacientes. Tá? E realmente é uma estratégia complexa. Viu? Pode parecer sim, mas eu falei, não, é uma estratégia complexa. Isso foi uma outra coisa que um dos autores mencionou numa conversa, uma aula que ele estava dando, ele falou assim, olha, talvez não seja uma estratégia, a gente fala capacidade de generalização, validade interna alta, validade externa baixa, você não consegue generalizar. Vai ficar para centros altamente especializados. Quer dizer que você não deve utilizar? Isso é uma outra pergunta, pessoal, que a gente tem que colocar. Quer dizer que você nunca deve usar essa estratégia? Veja bem, como é que foi o desenho do trabalho? O uso de manobra de recrutamento, volume corrente baixo, uma PIP definida pela melhor complacência de forma rotineira. Para todo paciente com SARA. De forma rotineira? Não. Por quê? Não há benefício. E casos selecionados? Bom, você tem ECMO? Não. Chapronoa? Não. Melhor a oxigenação. Se você não morrer durante a manobra e não furar o pulmão, o paciente tem dias livres de ventilação mecânica maior. Então, cara, você pode usar a manobra, mas obviamente ela não entra ali em cima como estratégia inicial. Ela vai entrar como resgate. Então ela entra como resgate. Hoje ela entra como resgate. Tá? A manobra era assim. Tá? Você aumentava o cara, 25, ia para 35, ia para 45. Abria tudo. Abria tudo nesse cara. E aí você ia para uma escala de titulação de PIP decremental. Definia a PIP, né, pela melhor complacência, recrutava o cara novamente e deixava ele em ventilação mecânica. Aqui o cara parava. Tá? E aí quando eles viram aqui a mortalidade, não houve diferença. Tá? P0,41 e o intervalo de confiança, ele está dentro. Não houve diferença. Então você fala, essa estratégia, resgate. Ué, então peraí, então como é que a gente ventila, SARA? Volume corrente baixo, 6 ml por quilo, pressão de platô não ultrapassando 30, idealmente, PIP. Começa. Ó, SARA grave, eu ainda mantenho, SARA grave é a tabela PIP-FO2, alta. SARA não grave, tabela PIP-FO2 baixa. Entendeu? Posso escolher de outra forma? Escolhe pelo Express, ajusta a sua PIP pelo Express, aumenta ela até você não estourar a pressão de platô 28, 30. Foi validado, é seguro. Entendeu? Não houve diferença de mortalidade, mas houve terapia de suporte. É uma forma. Mas eu não acredito na tabela PIP-FO2. Tá bom, mas tem que derrubar ela. Ela está ali. E as manobras de recrutamento alveolar prolongada, de alta pressão? Bom, tem 2 tipos de manobra de recrutamento. A de alta, todas elas são de alta pressão, ou seja, acima de 35. Tá? Algumas são prolongadas, ou seja, dura mais que 1 minuto. E outras são breves, dura menos que 1 minuto. Exemplo, famoso CPAP 40-40. Kaczmarek usava muito essas manobras. Tá? E a outra é a chamada, essa manobra de recrutamento prolongado, tem várias formas, mas a forma clássica geralmente é o quê? Em escada, que a gente fala. Se você olhar a diretriz de SARA, a diretriz de sepse, a última, tem poucas recomendações fortes.
Se você olhar lá, recomendação fraca, recomendação fraca, recomendação fraca, recomendação fraca, tem uma recomendação forte. Consenso do grupo, não utilizar manobras de recrutamento em escada na SARA grave. Recomendação forte. Tá? Acho que é essa e mais uma outra só. Nem corticoide, nem reposição volêmica tem recomendação forte. Tá? Então, o que eles fazem? Geralmente é isso aqui. Bom, então qual é o benefício? Ora, ele aumenta o volume expiratório pulmonar final. Tá? Ele melhora a troca gasal por diminuir shunt. Ele homogeneiza a distensão alveolar. Ele reduz o stress restrain. Você sabe o que são stress restrain? Esse conceito é chave. Você tem o baby lung. Beleza? Ah, ok. Beleza. E aí? Então, quando você abre o pulmão, você tem que jogar lá uma pressão dentro da via aérea, pressão alveolar menos a pressão pleural. Certo? Ah, isso é chamado pressão transpulmonar. Para abrir, sua pressão dentro tem que ser maior que fora. Então, seu vetor abre. Ah, beleza. Quando você faz isso, a força que se opõe a esse movimento é chamada pressão de stress. É o stress. É ela que impede. Você não mede ela, você mede o seu equivalente oposto, que a gente chama de drive pressure, que não deveria ser. Deveria ser pressão transpulmonar. Substituímos pela drive pressure. Então, drive pressure baixa, você reduz o estresse pulmonar, a distensão da arquitetura. Tá? E strain? Strain é deformação. Exemplo, você está com uma mola, está aqui a mola, eu vou colocar um peso e puxo. Essa variação é a deformação. Aqui é a mola, o tamanho inicial, puxei ela para cima. Volume corrente. Está aqui o pulmão na sua capacidade residual funcional. Só que a gente não usa esse termo, a gente usa geralmente o quê? Volume pulmonar expiratório final. Está aqui, doutor. Estou numa PIP 5, joguei ele para uma PIP 15, variei o volume expiratório pulmonar final. Essa variação de volume que ele fala, tá? É o strain sobre a capacidade pulmonar final. É a variação do comprimento da mola sobre o comprimento inicial. Então, quando o cara está lá, inspira, ok, solta o ar. Você tomografa, vamos imaginar que ele está zipado, uma PIP 5. Tomografia aqui, doutor, com zip. O que você vai olhar naquela tomografia? O que está aqui, doutor, sobrou aqui é só pulmão. É ele, é o baby lung, o famoso baby lung. Ah, tá. Então, nesse ponto, eu tenho a complacência do baby lung. Tá, agora eu vou ver quanto que ele varia. Variação do volume sobre o volume expiratório inicial. É isso que é o strain, essa deformação. Como é que eu meço ele? Volume corrente. Então, quanto maior o volume corrente, maior a deformação do sistema. Tá? Aí ele fala o seguinte, olha, então tá bom. Acho que eu parei aqui. Então, aqui estresse e strain. Malefício, cara, jogou pressão, duas coisas acontecem, né? Ou você recruta ou hiperdistende. Então, malefício é hiperdistensão. A outra, instabilidade hemodinâmica. Isso é importante. Tanto para PIP alto quanto manobra de recrutamento. Exemplo, meu paciente tem SARA, doutor. Beleza. Lembrar que SARA é a segunda causa mais frequente de corpo pulmonar agudo no CTI. A primeira é TEP. O cara chega para você, está lá um corpo pulmonar, desvio do septo, baixo débito cardíaco. TEP, principal causa. Agora, a segunda causa é SARA grave. Aí veio o Covid. O cara tinha uma SARA grave. Para azar ainda tinha TEP às vezes, né? Você fala, putz, né? A estratégia desse cara é diferente. Você não joga PIP alta. Quando você joga uma PIP alta, ou você faz uma manobra de recrutamento, eu diminuo o retorno venoso, pensa do lado direito, e aumento a pós-carga sobre o VD. O cara não esvazia. Débito cardíaco. Piora da troca gasal, porque eu tenho que ter perfusão no alvéolo. Aí estou falando, peraí, doutor, então pacientes com corpo pulmonar ou insuficiência cardíaca direita não usa PIP alta. Não usa PIP alta. Como é que é o ideal ventilar esse cara se ele for uma SARA grave? Prona. Outra indicação de prona. Prona, vou indicar quando? Quando uma PF, quando a SARA for grave, uma PF menor que 150. As indicações são bem clássicas, né? Uma outra indicação é quando? Quando o cara tem um corpo pulmonar agudo, independente da PF. Tem uma revisão, Claude Guérin, em 2019, só uma revisão show sobre isso. Tá? Então, olha só, o problema dos malefícios são esses. Tá? Há outro problema, como é que você avalia o recrutamento alveolar? Tem várias metodologias. O mais clássico é a imagem, geralmente tomografia. Dupla curva PV, vou falar depois, se tiver tempo. Tá? E aí ele falou o seguinte, olha, como é aquilo que a gente conversou, para você abrir, o que eu tenho que ter? Para você abrir durante a manobra de recrutamento, o princípio é esse, a minha pressão de abertura tem que ser a minha pressão de fechamento. A pressão de fechamento é 10, a média. É 10 variando até 20, 25. Então, se eu fizer uma manobra que vença isso aqui, eu abro a maioria dos alvéolos. Os caras mentiram isso. Falei, a pressão de abertura é quase gaussiana, a distribuição dela.
Ou seja, 60% pelo menos está dentro do desvio padrão menos 20, 30. Tá? No desvio mais 2 é 10 e 50. Então, acima de 50, você recruta quase nada. 45, 10% do pulmão. Então, uma alta pressão, você não está recrutando mais quase nada. Tá? Aí você fala, bom, então tá bom. Qual é o problema? Olha, muito bonito, muito legal, mas aí você está medindo a complacência do sistema respiratório. Se ele for obeso, se ele tiver uma cifoescoliose, se ele tiver uma pancreatite com síndrome compartimental, foi por terra. Você não mede a pressão transpulmonar, está medindo a complacência e a pressão do sistema ali. Coloquei no finalzinho e medi. Tá? Então, é uma das limitações. Tá? Quais são os trabalhos que avaliaram isso? Acho que merece, tem mais, tá? Mas de destaque, os 2 trabalhos são esse aqui, o Parlap e o ART Trial. O Parlap avaliou 115 pacientes. Tá? E a manobra, como é que ele foi o grupo de intervenção dele? O grupo de intervenção usou uma manobra de recrutamento prolongada em escada, 20, 30, 40, deixando 12 minutos em cada. Aí ele escolheu a PIP decremental com 15 centímetros, parecido com o ART. Tá? E o controle? PIP baixa, né? FO2. Tabela PIP baixa, FO2. Não houve diferença de morte. Tá? Dias livres de ventilação mecânica ou barotrauma. Reduziu terapia de resgate. Mas morte não. Aumentou eventos cardiológicos adversos. Arritmias. Tá? E o ART Trial, já mais ou menos comentamos sobre ele. 1010. Tabela PIP FO2, já mencionado. Aumentou a mortalidade, aumentou o barotrauma, necessitou de vasopressores e reposição volêmica. Se você sobreviver a tudo isso, vai ter benefício de dias livres da ventilação mecânica, tá? Provavelmente. Então, e aí? Qual é a conclusão que você chega? Bom, eu penso assim, com base nisso, a minha estratégia ventilatória tem que ter um volume corrente baixo, 6 ml por quilo, uma pressão de platô que não passe 30, talvez uma pressão de distensão ou drive pressure que não passe 15, baseada naquela análise do Amato, tá? E a PIP? Se eu for escolher uma PIP, deixa o cara com FO2 100%, PIP 5, acolha uma gasometria, veja se ele é uma SARA moderada grave. Vou te falar uma estratégia que eu uso. Aumenta a PIP para 10. A gente vai ver o porquê disso daqui a pouco. Você fala assim, tinha um trabalho, esse trabalho de 2006, chamado Aries, Jesus Vilar, ele comparou isso. Ele comparou uma coisa interessante. Ele incluiu o cara no estudo, deixava uma PIP 5, 24 horas depois de reavaliar. Você fala assim, olha, até 40% dos pacientes, uma PIP de 5 para 10, não tem mais SARA. Ué, ele tinha SARA. Foi de 5 para 10, agora o cara não tem mais SARA. Isso foi muito discutido na definição de Berlim, de qual a PIP que deveria ser. Senão você coloca uma coisa que, 5 de PIP, 24 horas depois, PIP de 10, o cara não tem mais SARA. Atrapalhou a intervenção. Você não vai saber se sua intervenção tem ou não benefício. O cara é leve. Às vezes sua intervenção só funciona para cara grave. Você não vê, né? Tá? Então você fala assim, olha, se você for escolher essa SARA grave, tabela PIP FO2 alto. Depois eu penso o que vou fazer, entendeu? Ou PIP Express. Tá? Aí é uma escolha. Eu gosto da PIP Express. Tá? Aí eu falei, e o Prona? Bom, o Prona é o seguinte. Olha, tem uma melhora da oxigenação. Tá? A PF aumenta. Beleza. E olha, todos os trabalhos mostraram isso. Melhora a oxigenação. E a morte? Não melhora. Tá? Aí você fala assim, mas... E aí levanta uma questão. Será que a oxigenação realmente deve ser meu guia? Uma ponderação que a gente discute daqui a pouco. Homogeneiza melhor, diminuindo assim o estresse pulmonar. Tá? Diminui a sobrecarga do VD. Então melhora o débito cardíaco, melhora o acoplamento. Beleza. Para você ter uma troca gasosa ideal, eu preciso que abra o alvéolo e que perfunda. Né? Os estudos prévios, grande heterogeneidade. Quanto à seleção dos pacientes, muitos são antigos. É aquela mesma coisa. Score-List, definição AEC, definição de gravidade, quem entrou, quem não entrou. Tá? Os modos ventilatórios atualizados. A dose diária de prona. Geralmente era 6 horas, 8 horas. E a duração do período de prona? Primeira semana. Quanto tempo? Tá? Então, em geral, benefício de melhora da oxigenação sem benefício de mortalidade. Aí, em 2010, os caras fizeram uma meta-análise com base em dados individuais, no Minerva. Revista boa de terapia intensiva, pouco conhecida, mas muito boa. E eles identificaram um subgrupo com uma PF menor que 100 e tinha benefícios de sobrevida. Toda meta-análise, tá? Como essa de trabalhos, ela é um indicador. Ela não é o trabalho, ela é um indicador. Falou, opa, apontou um subgrupo. Então, vamos fazer agora um trabalho desenhado para ver isso.
E aí veio o Proceba Trial. É um outlier, fora da curva. Tá? Tanto que a própria diretriz fala, olha, a análise de Prona tem, se você faz a meta-análise, não mostra benefício. Mas se você examinar só o Proceba, mostra benefício. Então, mesmo problema do volume corrente. Olha, é um outlier, fora da curva, é o trabalho a ser recomendado. Recomendação forte. Foi publicado em 2013. Aqui vale algumas considerações, só para a gente ver aqui. Aqui é o cara na posição supino, aqui é o cara na posição prona. Tá? Aqui é o externo, aqui é a vértebra do cara. Aqui é a distância, né, a distância externa vertebral, 100%, passamos aqui na metade do caminho. Tá? Aqui, 40%. Tá? Desculpa, 40%. A região posterior, 40%. Tá? Quando você inverte o cara, invertiu o cara, coloquei essa região aqui, ó. Desculpa, essa aqui é a região atelectasiada, colapsada. Essa aqui é a região não dependente, que vai entrar o volume corrente. Só 40%. Invertiu o cara. Opa, quase 60%. Recrutamento, sem exercer pressão efetiva. Um pulo do gato. Os caras, quando fizeram isso, o que eles acharam? Falaram, há uma variação da ventilação. Quando a gente inverter o cara, provavelmente a circulação também vai se modificar e vai priorizar as regiões basais. A gente vai ventilar melhor aqui. E o conceito do Gattinone, quando ele fez o trabalho na prona, eles tomografaram o cara na prona, e ele falou, putz, e eles falavam, e aqui vai estar então a lesão, e aqui vai melhorar porque ela é gravitacional. Os caras falaram, ih, mudou a lesão, está lá para cima agora a região aerada, e a perfusão não modificou, ela manteve. Bom, isso é bom, porque toda a área de maior ventilação ficou aqui em cima, e a perfusão ficou acoplada, melhora a troca gasosa. Uma curiosidade só, o grupo ART, no trabalho do ART, olha só que interessante, a pressão de platô em relação ao controle foi de diferença de 2 pontos. E os caras usaram o PIP pra cacete. E no Proceba, a diferença também foi de 2 pontos da compressão em relação ao controle. Num, você houve benefício de morte, no outro, você não houve benefício de morte. O que fica claro? Grupo ART, o recrutamento clássico, quando você usa manobra de recrutamento e coloca a PIP, o que você espera? Que você recrute alvéolos, que sua pressão de platô caia e a complacência, o que melhora. Variação de 2% pode ser estatisticamente significante, mas não é clinicamente relevante. Os caras falaram assim, hiperdistendeu, provavelmente. E aqui? Qual foi a explicação? E é interessante. Tem tudo a ver com a anatomia. Você fala, olha só, doutor, quando você está respirando em supino, o externo, cartilagem, é para frente. Você não expande para trás. Você fala, por quê? Porra, olha os músculos paravertebrais, as vértebras que você tem. Não vai. Aí você vai e o cara deita o cara. Deitei o cara e coloquei em prona. O que você espera? Que a complacência do sistema caia. O sistema respiratório, não é isso? Ficou igual. Então o que aconteceu? Se a do sistema caiu, se a do tórax sabidamente cai, provavelmente a do pulmão o quê? Aumentou. Essa é a justificativa dos caras. A complacência pulmonar, eles não mediram no processo. A justificativa é provavelmente a complacência do pulmão aumentou, porque a diferença do controle para a intervenção não modificou. Se a do tórax sabidamente piora, a do pulmão só pode ter melhorado. E você mede a total, a do sistema. Fala, então num hiperdistendeu, no outro, distribuiu o fluxo, recrutou. Perfeito. A outra, facilita o esvaziamento para o VD, diminuindo a pós-carga. Show de bola. Então, os benefícios da prona. Olha o VD aqui. Tá? Posição supina, antes do pronação, VD distendido. Transesofágico, não sei se vai dar para ver legal aqui, o cara fazendo transesofágico no paciente em prona. Tá? Quando ele faz, depois do posicionamento prona, 18 horas, septozinho retinho, bonitinho, aqui está a curva dele está melhor. Diminuiu a sobrecarga do VD, reduziu o corpo pulmonar. Então, SARA grave, com hipertensão pulmonar grave, com corpo pulmonar, prona, independente da PF. Entendeu? Você vai ver gente recrutando, mas não. Tá? E aí, o que ele mostrou? Só benefício. Tá? Caraca, mortalidade, deslívio de ventilação mecânica, disfunções orgânicas, grupo prona, sobrevida. Uma coisa de Kaplan-Meier. Fora da curva. Então, então não adianta você querer comparar o trabalho e colocar uma meta-análise. Você vai colocar um monte... não, se você colocar por paridade, ela perde. Então você tem que dar peso, né? Não foi como foi feito. Tá? Como é que era o protocolo do Prona? E aqui tem uma coisa interessante. Tá? Tem uma coisa interessante, porque a gente ainda ouve isso, e isso foi muita discussão durante a pandemia, até eu achar esse trabalho depois aqui, falou, deixa eu ler esse troço, né? E aí...
tem uma observação interessante logo após. Cara entubado por menos de 36 horas, tá, com SARA. Tá, confirmou depois de 12 a 24 horas. Quem que era o paciente que entrava? 36 horas, tinha que ter menos de 36 horas. Tá? A PF tinha que ser menos que 150. Tá? A PIP de 5, FO2 60, com volume de 6 ml por quilo. Beleza? Tem um pequeno erro aqui, tá, pessoal? O critério de entrada aqui é 10, tá? É 10. Tá no artigo, eu peguei isso aqui do protocolo, mas é 10. Tá bom? Ia para randomização. Ele ia para a posição supino ou ele ia para a posição prona 16 horas. Supino ficava 24 horas. Tá? Usava ventilação protetora pulmonar com essas 6 ml, 30 por quilo, 30 centímetros. Né? A meta de oxigenação. Outra coisa, a saturação. Então, assim, pô, você está na meta, volume de 6 ml, pressão de platô menor que 30, drive de 15. Saturando quanto? 88, doutor. Isso, está na meta. Pegar acima de 7,2. Mas o que eu vou fazer? Vou aumentar. Vou diminuir a PIP. Está na meta. Tá? A maior parte tanto de um quanto o outro, usou bloqueio neuromuscular. Tá? Quando a PF era maior que 150, a PIP menor que 10, com o FO2 menor que 60. Opa, parava a sedação, bloqueio neuromuscular, saía do posicionamento prona. Tá? Saía do posicionamento prona. E aí ele era rastreado, vamos dizer assim, né? Ia para o screening, para desmame. Beleza? Então, quando é que você parava a prona? E eu procurei isso no trabalho. Como é que você para a prona? Por 3 critérios você vai parar a prona. Por melhora. Fiz prona, por melhora. O cara melhorou. PF maior que 150, PIP menor que 10 e FO2. Complicação imprevista. Pronei, o cara dobrou o tubo. O paciente parou. Pô, rapidamente muda o carro. Interrupção da sessão atual. E quando eu não faço ela? Por ineficácia. E ele define. Aqui, no protocolo, está bem explicado. No trabalho, no artigo, fica um pouco confuso. Como é que você para? Eu falei assim, olha, você fez a final da sessão, você coletou a gás em relação à sua supina imediata. Houve uma queda em relação ao PF maior que 20%, em 2 consecutivas, ineficácia. Não prona mais não. Tá? Então você saía em relação a isso. Aí eu te pergunto, eles viram se o cara era respondedor ou não? O que é um cara respondedor à prona? Isso é um conceito clássico. O que é um cara respondedor à prona? Vocês sabem? Pode errar. Assim, a medida de regra é PF maior que 20%, 20 milímetros. Uma diferença de PF de 20 milímetros. Respondedor à prona. Você sabe qual é a outra definição de respondedor à prona? PCO2 menor que 1 milímetro. PCO2 é estatisticamente significante. Se a sua PCO2 caiu mais que 1 milímetro, diminuiu o espaço morto, ventilou. Aí eu falei, é respondedor. Então, esses são os critérios utilizados. Eles não avaliaram isso em nenhum momento do estudo. Eles não interromperam. Coloquei o prona. Então, se ele não teve a queda maior que 20%, segue. Mas a troca gasosa não melhorou muito. Ele não é um não respondedor. Eles não usaram isso. Tá? Deixa eu até antecipar isso aqui rapidinho. Deixa eu colocar aqui. Tá? O trabalho não foi perfeito. Ele teve algum... quando você fez a randomização, tá? Para o grupo supino, foi o paciente mais grave. Desculpa, para o grupo, né? O grupo supino, tá? O SOFA score um pouquinho mais grave, tá? Prejudicou o supino. O cara mais grave foi para ele. Então ele faz mortalidade ajustada, é o endpoint dele. Tá? Olha, o grupo supino também teve mais vasopressores, tá? E utilizou mais bloqueio neuromuscular, o grupo prona, mas ambos utilizaram bastante bloqueio. E o seu comparador, doutor, e prona com PIP alto? Não sei, não foi comparado. Prona com PIP baixa, é isso. Prona com PIP alto. Se eu tivesse aumentado a PIP do cara, estou lá com o FO2 10, se eu jogasse a PIP para 15, não sei. Eu sei que por nível de evidência, eu nem sei se a PIP alta funciona, eu sei que prona funciona. Então eu priorizaria a prona. Tá? Aí você falou assim, bom, e quais são... Tá? Ele falou assim, os parâmetros do ventilador, né, que ele coloca aqui. Depois vocês podem olhar com calma. Tá? A pressão de platô praticamente não modificou, houve uma variação de 2 pontos. Né? Isso aqui é pré-randomização. Tá? E aí os caras viram o seguinte, bom, tem os que morreram e os que sobreviveram. Dos que sobreviveram, há aqueles que tiveram ganho de PF, ou aumento da PCO2, e os que não tiveram. Esse é o marcador de respondedor e não respondedor clássico. Aumento de PF e diminuição da PCO2, que é a definição clássica. E eles fizeram, dividir por percentil, por quintil. Olha, para quem teve uma queda da PF de até 86, 43 pacientes, os que sobreviveram, 39 sobreviveram.
Aí falou, pô, e da PCO2? Também. E quando eu computei os dois? Também. Então não foi significativo. Se você pronou e o cara não atingiu critérios de saída por ineficácia, por segurança, ou porque ele atingiu, porque se o FO2 é menor que 60, beleza, senão ele deve continuar em prona. Esses preditores não mostraram. Está aqui, 2014, o trabalho foi feito em 2013, o mesmo grupo. Falou, olha, a conclusão deles, então por que o cara não morreu na prona? Por que ele melhorou se não é troca gasosa? Provavelmente a complacência do sistema respiratório, a torácica diminui, mas a pulmonar aumentou, tá? Provavelmente diminui o estiramento, toda aquela filosofia. Tá? Aí você fala assim, não é a primeira vez que isso acontece. Se você for lá no ARMA Trial, trabalho do volume corrente baixo, o grupo que sobreviveu, a PF foi menor do que o grupo que não sobreviveu, que é o volume corrente alto. Eu falei, então a melhora da troca gasosa deve ser interpretada com cautela. Você falou assim, não melhorou a troca gasosa. Espera, está dentro do protocolo do estudo? Então segue. Tá? Quase finalizando. E o bloqueio neuromuscular? Diminuição do trabalho ventilatório, geralmente, e a sincronia. Principalmente esses dois tipos de sincronia. Ciclagem precoce e disparo reverso. Por quê? Porque leva um empilhamento. O alto volume corrente e barotrauma. É o que o pessoal acha que aconteceu no Marte. A incidência de sincronia. 2 trials avaliados, com tempo significativo de 2010 para 2019. Muita coisa mudou aqui. Principalmente o quê? A estratégia de sedação no grupo controle. Aqui era uma sedação pesada, aqui é uma sedação leve. Co-intervenções também modificaram. O nível de sedação no controle, maior sedação na acurasis, uso de posição prona. Maior no acurasis, no grupo controle. Pronava o cara, aumentava a sedação e analgesia, mas não utilizava o bloqueio neuromuscular. Tá? No Rose. Então, houve algumas diferenças. E a mortalidade no controle e no acurasis foi maior. Por que eles acham que foi maior? Você usou uma sedação mais pesada, mais tempo de ventilação mecânica, mais sujeito a infecção, mais sujeito... comparativamente, a gravidade dos dois era igual. Tá? Então, não está definido. Olha, de forma rotineira, não. Conclusão, de forma rotineira, não. Aí, se eu tiver uma SARA grave, se tiver sincronia, se o cara está usando volume corrente baixo, o cara faz, entra, bloqueio neuromuscular. Via de regra, PF menor que 150, bloqueio neuromuscular. Tá? Qual foi a droga utilizada? Cisatracúrio. Reza a lenda também, que pode ter um benefício de agente. Os caras mostraram que cisatracúrio reduz mediador inflamatório. Sei. Não viram com os outros. Isso aqui, só para dar uma olhada, é o Gattinone e o Slusk. Eles foram autores principais da diretriz, onde eles falam sobre esses problemas. Falaram, olha, meta-análise foi inconclusiva, ou mostrou não benefício, mas nós recomendamos forte. Aí eles discorrem o porquê do porquê. Pessoal, acho que é basicamente isso que eu tinha para falar. Ficou um pouco longo. Se alguém tiver perguntas, alguma coisa, estou à disposição.